A globalização é uma força poderosa no novo sistema mundial e prossegue determinante o seu percurso na história da humanidade. Perante a globalização, enfrentamos tanto os desafios como as oportunidades. Olhando para o movimento migratório, as reações são diversas e emocionais, principalmente quando as pessoas se alimentam de sonhos de vida motivados pela procura de melhores condições a vários níveis. Durante a nossa viagem por cidade de Lisboa, visitamos o Serviço Jesuíta aos Refugiados, JRS. Trata-se de uma organização internacional da Igreja Católica, fundada em 1980 sob a responsabilidade da Companhia de Jesus e tem a missão de acompanhar, servir e defender os refugiados deslocados à força e todos os migrantes em situação de particular vulnerabilidade. Entre os desafios, qual a prioridade dos refugiados e dos migrantes quando procuram este serviço? O que nos caracteriza, eu acho que é uma visão holística, não é? Global das pessoas que nos procuram. Nós, quando alguém vem ter connosco, às vezes a pessoa normalmente vem com uma intenção específica, que na maioria dos casos é a procura de trabalho. Segundo os nossos diagnósticos, cerca de 70% das pessoas que vêm ter com o JRS vêm porque sabem que nós ajudamos na procura de trabalho. Em todo o caso, nós fazemos um diagnóstico social, avaliamos a situação habitacional da pessoa, saúde, se está ou não inscrita no centro de saúde, a situação documental, se está ou não regularizada, portanto, situação familiar, e depois oferecemos à pessoa também a nossa ajuda noutras áreas. Portanto, que são, como disse desde logo, a procura de trabalho, ajudamos a pessoa a fazer um currículo, como é que deve procurar trabalho, no jornal, na internet, como é que deve enviar um e-mail, como é que se deve dirigir à possível entidade empregadora, como é que depois se deve comportar na entrevista de emprego. E também depois temos o nosso alguns empregadores que também vêm ter connosco, que nós já conhecemos, e tentamos fazer um matching fazemos esse matching direto. Além da ajuda a procurar trabalho, depois também temos cursos de português e, portanto, as pessoas que precisam, nós também nos inscrevemos nos nossos cursos. Encaminhamos também depois as pessoas para os serviços públicos, ajudamos as pessoas no acesso à saúde pública. Muitas vezes as pessoas não têm noção se têm ou não direito a irem a um centro de saúde, a um hospital, e tratarem do seu problema e não sabem se têm de estar inscritos, como é que o fazem para obter um número do utente, ou uma inscrição esporádica, se pagam ou não taxas moderadoras. Na verdade, não só não sabem, muitas vezes, como outras vezes os próprios serviços públicos também estão mal informados e as pessoas confessam-nos que já uma vez foram a um centro de saúde e que não puderam ser atendidas ou que lhes exigiram um determinado preço. E nós, se percebermos que isso é errado, também fazemos a mediação com esse serviço público. Quem diz esse serviço público diz outros, mas no caso da saúde é paradigmático, acontece infelizmente ainda muito. Nós precisarmos se eu preciso ajudar a pessoa a fazer uma exposição, imprimimos a lei, se for preciso, ou a portaria, e a pessoa leva ao centro de saúde, mostra, olha, está a ver, diz aqui que eu tenho direito nestes termos. Então aí depois disso já a pessoa consegue aceder aos seus direitos. Portanto, já disse emprego, ajuda de acesso aos serviços públicos, como por exemplo a saúde, ensino de português. Temos também apoio psicológico e consultas médicas, gratuitas, tudo, claro. As consultas médicas são especialmente pensadas para quem é imigrante, está numa situação irregular e que, portanto, não está isento de taxas moderadoras. Aliás, mais do que não estar isento de taxas moderadoras, paga mais do que uma taxa moderadora. Não é? Tem que pagar o custo, mais ou menos aproximadamente o custo real da consulta. E, portanto, para essas pessoas nós temos um médico de medicina geral. Por exemplo, as crianças, felizmente, não precisam, porque mesmo que estejam em situação irregular, têm todos os direitos como qualquer português. Portanto, eu estou a olhar para trás porque estou a pensar, tenho ali os vários gabinetes. Daí o gabinete de emprego, o gabinete... depois também temos o gabinete, exatamente, o gabinete da formação, da capacitação. Temos às vezes formações de capacitação para o emprego, principalmente na área de serviço doméstico, porque é a área onde temos muita procura, onde muitas vezes os empregadores estão à procura de pessoas que estão nesta situação documental, e também é a área para a qual as pessoas têm capacitação académica.
Além dessas respostas dirigidas aos beneficiários de países terceiros, o JRS tem a valência na área dos refugiados, sendo que gere 2 centros de acolhimento para os refugiados. Temos 2 centros de acolhimento neste momento, um em Lisboa, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, e outro em Évora, esse exclusivamente gerido por nós. São centros que acolhem refugiados ou requerentes de asilo que o Estado português decide receber. Portanto, ao contrário, por exemplo, do Conselho Português para os Refugiados, que acolhe refugiados requerentes de asilo chamados espontâneos, que são pessoas que vêm para Portugal ou de avião ou por terra e pelo seu próprio pé, por sua própria iniciativa e pedem asilo, existem os refugiados que vêm ao abrigo dos programas europeus. E estes que vêm ao abrigo dos programas europeus que Portugal quer receber, nós acolhemos estes no centro de Lisboa e no centro de Évora. Nós também acolhemos, não só no centro de acolhimento, mas também coordenamos a plataforma de apoio aos refugiados. É muito conhecida, porque de facto, desde 2015, a plataforma de apoio aos refugiados acolheu cerca de quase metade dos refugiados que chegaram em Portugal, ao abrigo dos programas. E esses são acolhimentos não num centro, mas em instituições de acolhimento individuais, portanto, a famílias ou pessoas que ficam num apartamento individual, em contexto de habitação, e que têm um programa de integração de 18 meses, e após esses 18 meses, então, em que têm português, em que nós ajudamos as pessoas a se inscrever no centro de saúde, nas finanças, tudo mais. Depois disso, então, termina o programa de acolhimento e idealmente estarão nas mesmas condições que qualquer outro cidadão em Portugal. Acompanhar, servir e defender é a bandeira do JRS, explica Felipe Doutel, jurista daquela instituição de gênese religiosa. Portanto, acompanhamos as pessoas, servimos as pessoas no acolhimento e tudo mais. Mas também as defendemos. E é a vertente do advocacy, a vertente até onde eu estou mais especializado, aqui no JRS, que é o acompanhamento das questões jurídicas, das questões políticas, a defesa em praça pública da discussão dos assuntos relacionados com refugiados e com migrantes. Além das terminologias que fazem parte do processo delicado e por vezes complexos, torna-se necessário passar o conhecimento para a opinião pública, a noção sobre o acolhimento de imigrantes e de refugiados quanto aos respectivos procedimentos. Juridicamente o que existe é o imigrante ou o refugiado. Não existe outro termo juridicamente. Ainda depois, às vezes, na prática, no dia-a-dia, as pessoas deem outro nome, mas juridicamente são estas expressões. O refugiado, nós, como estava a dizer, durante 18 meses há um acompanhamento mais próximo, diário, que vai desde levar a pessoa a inscrever-se ao centro de saúde, às finanças, na segurança social, inscrever as crianças na escola, apresentar os vizinhos, apresentar uma associação qualquer cultural na qual possam participar, tentar motivar a fazer voluntariado, fazer esta mediação social e cultural mais intensiva, não é? Porque é preciso ver que o imigrante normalmente é alguém que já planeou, não é? Planeou melhor, eu quero Portugal, pensou porque é que quer, o que é que vai fazer quando chegar, o refugiado não tanto. E esta pessoa, o refugiado, claro que tem direito a residir em Portugal. Esse é desde logo o primeiro direito distinto dos imigrantes, que têm direito a residir durante um período, se foi, por exemplo, pela via do emprego, depois tem que satisfazer determinados requisitos para continuar a ter autorização de residência. O refugiado, como tem estatuto porque corria perigo, a não ser que deixe de correr perigo, porque a situação no país mude radicalmente, vai continuar sempre a ter direito a residir. Em termos de comunicação, de facto, a comunicação nos últimos tempos, desde logo há uma preocupação em fazer pedagogia, não é? Em explicar, não é fácil explicar o que é o refugiado, o que é um refugiado. E explicar que existem as pessoas que são enquadráveis no conceito de refugiado e as pessoas que são enquadráveis no conceito de imigrante. Portanto, em suma, a pessoa que migrou porque corria perigo de vida, é o refugiado, e a pessoa porque migrou para ter uma vida melhor. Ou por razões pessoais, por exemplo, porque se apaixonou, é uma ótima razão, isso também acontece, não é? Ou porque quer ir estudar, por fora. Pronto. Há estes dois grupos, não é? E nós tentamos explicar, desde logo, a diferença entre estes dois grupos.
Mas também explicar, isso tem sido importante, que às vezes não é fácil perceber a distinção entre um caso e outro, não é? E é preciso analisar caso a caso. E isso tem sido uma grande luta da advocacy, da mensagem, desde 2015, quando chegaram muitas pessoas à Europa. Explicar, em primeiro lugar, que ao contrário do que muitas vezes se diz, realmente as pessoas que vêm pedir estatuto de refugiado, a maioria esmagadora delas merece sim o estatuto de refugiado. Nós, por exemplo, em Portugal, os refugiados que recebemos, vindos da Grécia e vindos da Itália, são sírios, são iraquianos e eritreus. Aí alguém duvida de que um sírio merece, realmente corre perigo, não é? Infelizmente nós vimos nas notícias, não é? Portanto, os sírios não são realmente pessoas que merecem essa proteção, os iraquianos a mesma coisa, os eritreus também. Estou a falar das 3 nacionalidades que Portugal acolheu muito. E depois também chamamos a atenção que é preciso ver caso a caso, não é? É preciso, às vezes quando isto aconteceu recentemente, às vezes chega alguém a Portugal, não se pode expulsar imediatamente a pessoa, nós, cidadãos comuns, não devemos ter logo um juízo de valor sobre a pessoa, devemos ouvi-la, não é? E a pessoa explicar o caso ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, convenientemente, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras investigar e apurar se a pessoa merece ou não proteção. Como entra o JRS no processo de mediação em relação aos requerentes do pedido de ajuda? O nosso primeiro contacto, a nossa primeira intervenção e o nosso primeiro contacto com os requerentes de asilo ou com os refugiados varia um pouco. Mais raramente acontece as pessoas virem à nossa sede e pedirem ajuda, não é? Explicarem a sua situação e dizerem que querem pedir asilo, ou às vezes nem sabem que querem pedir asilo, nem têm essa noção, mas explicam-nos porque é que vieram para Portugal e nós percebemos que é um caso que pode ser de asilo. Outras vezes, quando vêm bater à nossa porta, até já têm o processo a correr. Já pediram asilo e, por exemplo, foi negado e vêm ter connosco mostrando a decisão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a dizer, olha, foi-me negado asilo e pedem a nossa ajuda. E nós o que fazemos aí é avaliar o caso, avaliamos o caso e orientamos a pessoa se vale ou não a pena apresentar. Em primeiro lugar, aliás, explicamos os direitos que a pessoa tem. Olha, o senhor ou senhora pode apresentar recurso a esta decisão neste prazo, portanto, se quiser pode pedir um advogado do Estado, nós ajudamos as pessoas a pedirem a nomeação de um advogado, que é o chamado patrono oficioso, não é? Que, pronto, e acompanhamos o processo jurídico da pessoa, se a pessoa também, se o requerente de asilo ou o refugiado assim o pretender. Mas isto acontece mais raramente. A maioria dos refugiados com os quais nós contactamos são refugiados que Portugal recebe ao apoio de programas, não é? Portanto, a pessoa vem já enquadrada num programa europeu, Portugal aceitou receber X pessoas, e as pessoas são entrevistadas pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no país onde elas vêm. Imaginemos Grécia e Itália, que foi de onde vieram muitas. Portanto, vai uma missão portuguesa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Alto Comissariado também, e está lá também a Organização Internacional para as Migrações, na Grécia e na Itália, a entrevistarem pessoas. Entrevistam pessoas, identificam-nas, muito bem, são feitas análises também de segurança e depois também é feito uma caracterização social do caso. E as autoridades portuguesas comunicam connosco. Esta é uma das hipóteses. Comunicam connosco e avisam-nos. Dão-nos conta do perfil e perguntam se nós podemos acolher uma família ou X pessoas com aquele perfil. São o número de pessoas, desde logo, a idade das pessoas, o que é que elas gostariam de fazer em termos laborais, se gostam mais de viver na cidade, se num espaço rural, se têm algum problema de saúde e, portanto, precisam de estar perto de um hospital. Por exemplo, de um hospital que seja capaz de tratar, por exemplo, um tumor. Pronto, então, e nós respondemos, ainda à distância, não é? A pessoa ainda está na Grécia ou na Itália, e nós dizemos que sim, senhor, podemos ou não receber essa família. A matéria de refugiados variam de casos simplificados ao complexos. Aqueles refugiados que vêm ao abrigo de programas europeus, como disse, pronto, esses nós tomamos contacto, com o caso ainda eles não estão cá. Quando eles chegam, normalmente nós então recebemos a pessoa no aeroporto, tomamos contacto com eles direto desde o primeiro dia. E esses casos
socialmente são complexos, naturalmente, porque são pessoas vulneráveis, bastante vulneráveis, que vêm de outra cultura diferente, em que, com o grande obstáculo desde logo da língua, mas que juridicamente vêm muito simplificados. Porque muitos deles já vêm com o estatuto conferido, já vêm com o estatuto de refugiado. Portanto, simplesmente o estatuto existia noutro país e o estatuto de refugiado é transferido para Portugal. Portanto, têm já o estatuto, ou seja, não vão discutir mais se merecem, se não merecem o estatuto, e têm todos os direitos que estão ligados a esse estatuto, que é o direito a residir cá, desde logo, e depois todos os estatutos que Portugal confere, que é o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, em iguais circunstâncias a qualquer português, o acesso ao sistema também de educação, os mesmos direitos que qualquer residente com dito legal em Portugal. Diferente disto são o caso dos requerentes de asilo que chegam até nós já com um processo a correr, ou que até o processo não está a correr, mas que não vieram ao abrigo de um programa. Portanto, ainda não tinham o estatuto noutro país, nem sequer vieram pedir o estatuto a Portugal dentro de um grupo de pessoas que foi acordado entre Portugal e outro país que Portugal recebesse. Portanto, estas pessoas que vêm individualmente, que apanham um avião, vêm de carro, vêm de barco, vêm individualmente, sem estarem enquadradas num grupo ao abrigo dos programas europeus, estatais, não é? Estas pessoas que vêm individualmente para Portugal e que pedem asilo, naturalmente, e que nós acompanhamos, têm um processo jurídico bem mais complexo, naturalmente. A pessoa pede asilo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras avalia o caso, não é? Faz uma entrevista à pessoa, explica porque é que a pessoa quer asilo, a pessoa tem que explicar porque é que corria perigo, tem de fundamentar. Idealmente, ajuda muito ter provas documentais, não é? Sejam fotografias, notícias de jornal, sejam mensagens, e-mails, não sei, alguma coisa que de facto prove os factos que a pessoa relata, são muito importantes. Também é muito importante aqui a análise de relatórios internacionais de referência. Se alguém diz que vem, imaginemos um cidadão afegão, não é? Pede asilo em Portugal e alega que era de uma determinada zona no Afeganistão que é controlada pelos talibãs e pertence a uma etnia que é perseguida pelos talibãs ainda. Nós e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras têm o dever de analisar os relatórios internacionais, perceber se de facto essa comunidade é ou não perseguida, se essa zona do país ainda é perseguida. Bom, isso também é feita essa análise, estudo da situação internacional dos países. O que acontece, às vezes a pessoa também vem ter connosco no momento em que a decisão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já foi tomada. Bom, e aí, normalmente é quando a decisão é negativa, não é? Quando a decisão é negativa, as pessoas às vezes... Desconhecemos, não é? As pessoas vêm aqui por sua própria iniciativa, porque alguém lhes contou, que nós ajudamos. Porque como disse, nós ajudamos, nós prestamos apoio jurídico e apoio à procura de emprego e aulas de português, quer a imigrantes, quer a refugiados. Portanto, se um refugiado também chegar aqui sem ser ao abrigo de qualquer programa estatal, vem por sua própria iniciativa, sozinho, vem bater à nossa porta e diz: eu vim outra vez do Afeganistão, sou afegão e pedi asilo em Portugal, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras agora disse-me que não me dá asilo, o que é que eu faço? Nós avaliamos o caso, lemos a decisão do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, vemos a fundamentação da decisão, vemos a entrevista que foi feita à pessoa, que está tudo por escrito, documentado, e nós ajudamos essa pessoa, dizemos quais são os direitos, informamos a pessoa de que se tem ou não direito a apresentar recurso dessa decisão, não é? Pode recorrer para um tribunal e o tribunal irá avaliar a decisão do CEF. Pronto, se nós achamos que realmente a decisão do CEF é questionável, motivamos a pessoa a fazê-lo, damos também o nosso parecer jurídico, se achamos que a decisão do CEF foi ou não correta, e ajudamos a pessoa, se quiser, a pedir a nomeação de um advogado do Estado, ou até em alguns casos que nós achamos que são estratégicos, que podem até fazer jurisprudência, não é? Que são um caso se calhar sem precedente e que pode ser um caso que depois pode
pode marcar a diferença e ter um efeito sistémico, um efeito borboleta, nós até em alguns casos nós próprios auxiliamos as pessoas juridicamente. Tudo é bem quando termina bem. Entre sucessos e a título de exemplo, revelamos o caso da refugiada noutrora e, atualmente, devidamente integrada, é um quadro especializado em matéria de gestão financeira dos serviços jesuítas aos refugiados, contou o jurista Filipe Dotel ao Gabinete de Imagem Integrada e de Recursos Comunicacionais para o Terceiro Sector, GIRS, pela integração na cidade de Lisboa. Casos que correram bem. Eu lembro-me, nós temos, por exemplo, uma funcionária nossa, que é imigrante, e hoje em dia tem um cargo de enorme responsabilidade aqui no JRS. É a nossa coordenadora da parte financeira. Não é? De quem trata aqui quem gera o dinheiro e garante que é tudo feito como manda a lei e não falta nada. Ela está em Portugal já há muito tempo, neste momento já é cidadã portuguesa, fala perfeitamente português. Ela veio para Portugal, tinha 2 cursos superiores, tinha 2 licenciaturas, chegou a Portugal, começou a trabalhar também, acho, empregada de limpeza e outros trabalhos assim menos qualificados, mas depois, entretanto, veio trabalhar para o JRS como administrativa e foi evoluindo e neste momento é como eu digo, é das pessoas mais importantes aqui no JRS e que mais até influência tem nas decisões estratégicas que o JRS toma. As pessoas seguem depois o seu caminho, não é? E depois deixamos de vê-las, não é? Mas normalmente percebemos quando é que, em princípio, aparentemente chega aquele momento em que viveram felizes para sempre. Naturalmente depois nem sempre é assim, já há aquele momento, depois logo se vê o que é que acontece.